Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à formação sobre a Santa Missa. Estamos chegando quase ao final da nossa sequência formativa. Esse é o penúltimo vídeo. Espero que vocês fiquem conosco até o final. No vídeo de hoje falarei sobre a comunhão dos fiéis. São Bernardino, ele dizia o seguinte: Jesus, abrasado de amor por nós e não satisfeito de dar a sua vida pela nossa salvação, foi constrangido pelo excesso do seu amor a fazer uma obra maior, dar-nos como alimento o seu próprio corpo. Como diz São Paulo, o amor de Cristo me constrange. De fato, Jesus, ele se dá a nós de uma maneira tão intensa, tão inteira, tão infinitamente grande, que ele deu a nós o seu próprio corpo e o seu próprio sangue, como o nosso alimento, como a nossa força, como a nossa vida. Veja, assim como nós precisamos do alimento material, da nossa comida, para que então nossas forças, o nosso vigor seja restaurado, do mesmo modo, em razão de nós sermos feitos, nós somos corpo e alma. Nós não somos só corpo, nós não somos só matéria. Então, se nós somos corpo e alma, do mesmo modo como o corpo precisa de alimento, a alma também precisa de alimento. De um alimento que revigora, de um alimento que dá força, de um alimento que dá coragem. E Jesus é esse alimento. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós o recebemos na comunhão, o seu corpo e o seu sangue, a sua alma e divindade, nós de fato recebemos a vida eterna, a vida em abundância. É uma antecipação do céu, esse encontro e essa comunhão com a vida, com Cristo, com a verdade, com o caminho, com aquele que é o amor verdadeiro. Então, Jesus, quando entra em nós, ele nos inflama de tal modo que cada vez mais ele vai nos fortalecendo na caridade, na capacidade de amá-lo sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Lembre o que diz as Sagradas Escrituras: tudo eu posso naquele que me dá a força. Então, Jesus é aquele que me dá a força. E com ele, em união com ele, eu sou capaz de dizer que eu tudo posso enfrentar. Olha o que diz o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 53 e 54. Jesus ali, ele estava reunido com alguns discípulos e ele estava fazendo uma catequese. Ele já antecipadamente, ele estava dizendo aos discípulos que ele iria deixar um sacramento, o sacramento da Eucaristia, que ele iria dar como alimento o seu corpo e o seu sangue, como nosso alimento, como a nossa vida. E ele diz o seguinte: se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem comer a minha carne, quem bebe do meu sangue, tem vida eterna. Então Jesus ali disse: você quer ter vida, vida de verdade, vida em abundância, é preciso comer do meu corpo, beber do meu sangue. E ali Jesus não estava falando de maneira figurada, ali era de maneira real. Jesus de fato estava falando em comer e beber do seu corpo e do seu sangue. Tanto assim que alguns discípulos ali presentes entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo e se afastaram e abandonaram Jesus a partir de então, porque disseram que aquelas palavras eram duras demais. Comer do corpo de Cristo e beber do seu sangue era muito duro, não entrava na cabeça deles. E aí Jesus chega para os apóstolos e pergunta: vocês também querem ir embora? E aí São Pedro fala: Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Então, de fato, só Jesus é a vida que nos alimenta. Veja o que diz o Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 15. Jesus ali estava na instituição da Eucaristia, na quinta-feira santa, na última ceia, e ele diz o seguinte para os apóstolos ali reunidos: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de eu sofrer. Então ali Jesus estava instituindo a Eucaristia, estava nos dando o seu corpo e o seu sangue, sob as aparências do pão e do vinho, como um sacramento, estava nos dando o seu corpo e o seu sangue para ser o nosso alimento. E ele fala: eu desejei ardentemente. Não é um desejo qualquer, é um desejo ardente. Então Jesus, ele deseja ardentemente entrar em união conosco, entrar em comunhão conosco. E ele espera de nós também um desejo ardente de entrarmos em comunhão com ele. Santo Afonso de Ligório, ele diz o seguinte: os amigos que se amam de coração querem estar unidos de tal modo que formem uma só pessoa. Veja, Jesus fala: já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos fiz conhecer a minha vontade. Aquele amigo, a amizade verdadeira, é aquela amizade em que as pessoas desejam de fato estar unidas. E Jesus, o verdadeiro amigo, ele de fato estar unido conosco, de maneira íntima e de maneira completa. Ele deseja essa união, deseja ardentemente estar em união conosco. Perceba o seguinte, que Deus, ele nos fez para a santidade, para sermos santos. E para sermos santos é preciso renunciar a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que nós renunciamos a nós mesmos? Quando nós saímos do centro.
Nós saímos do centro, tiramos as nossas vontades e desejos como se fosse o centro do universo, o centro da nossa vida, saímos de nós mesmos e queremos então servir a Deus, servir o próximo. E amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração é de uma maneira muito concreta, de acordo com o estado da minha vida. Ou seja, se eu sou casada, se eu sou solteira, se é sacerdote, se é vida consagrada, de acordo com o estado de minha vida, nas minhas atividades, nos meus deveres do dia a dia, fazer tudo por amor a Deus. Isso é santidade. É fazer tudo por amor a Deus. Mas nós somos fracos e nós precisamos de Cristo, que é o próprio amor, para que venha em nosso auxílio e aumente em nós essa caridade, essa capacidade de sermos santos, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo em vista de Cristo. Veja, portanto, que na comunhão nós então entramos em unidade, em intimidade com o próprio Cristo. Jesus fala o seguinte: quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece unido a mim. Então, se nós queremos permanecer unidos a Cristo, precisamos constantemente nos alimentar dele mesmo, nos alimentar do seu corpo e do seu sangue. É importante sabermos que a Santa Eucaristia, Jesus, na Santa Eucaristia, ele nos livra dos pecados veniais, que são aqueles pecados que cometemos no nosso dia a dia, que vão diminuindo o nosso amor por ele, diminuindo a nossa capacidade de ser santos. Veja que não só nos livra desses pecados, como também nos protege de cometer futuros pecados, pecados graves. Vai nos fazendo progredir em santidade, em amor a Deus. E nos preserva não só de pecados futuros, mas como também de grandes perigos, tanto do corpo como da alma. Então, nós somos livres, enquanto nós estamos comungando, nós somos libertos de grandes perigos que sequer imaginamos que somos libertos. Mas é preciso que saibamos que para nos aproximarmos da comunhão do corpo e do sangue de Cristo, é preciso que tenhamos uma preparação para isso, porque nós não estamos nos aproximando de uma coisa qualquer, de um alimento qualquer. Não. Ali é o maior tesouro que o próprio Deus nos deixou, que é o próprio corpo e o sangue de Cristo. Então temos que nos aproximar com toda reverência, demonstrando a Deus toda a dignidade e toda a honra que ele merece, com a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa mente, com um espírito de oração, com gestos corporais e com um desejo ardente de entrar em união com Deus. Veja que Santo Afonso de Ligório diz que para recebermos a comunhão é preciso que tenhamos disposições convenientes para isso. Veja que ele não fala em disposições dignas, porque não seríamos dignos disso. Não seríamos dignos de entrarmos, de participarmos das núpcias do Cordeiro. Mas ele fala de disposições convenientes, aquilo que convém. Então, convém, para que eu comungue do corpo e sangue de Cristo, é preciso que eu me aproxime com disposições que convêm, convenientes. E quais são essas disposições convenientes? É preciso que eu esteja em estado de graça e é preciso que eu tenha um vivo desejo de crescer no amor a Jesus. Veja, esse vivo desejo de crescer no amor a Jesus não é uma coisa sensível necessariamente, ou uma emoção que eu sinto de estar em união com Cristo, não necessariamente. Mas é um ato de inteligência, onde eu peço para Deus que me ajude a querer desejar verdadeiramente, ardentemente, estar em comunhão com Cristo e progredir no amor a Ele. Então, é preciso desejar, ter esse desejo. É preciso pedir a Deus que nos dê essa graça de ter esse desejo, de unirmos a Cristo. E a segunda coisa é estarmos em estado de graça. O que é estar em estado de graça? É não estar em pecado grave, em pecado mortal. Se a pessoa está em pecado grave, pecado mortal, é preciso que antes se confesse, que antes frequente o sacramento da confissão. Porque a comunhão, a Eucaristia, é apenas para aqueles que estão de fato em plena comunhão com Cristo e sua igreja. E isso é lógico, porque se Jesus ali se está dando a nós por inteiro, em corpo, sangue, alma e divindade, se está se dando a nós sem reservas, nós não podemos nos dar a Ele pela metade, com reservas. Nós não podemos querer entrar em comunhão com Ele estando em comunhão com um pecado grave. Então, é preciso, que se eu tiver um pecado grave, que eu confesse no sacramento da confissão. E com relação aos pecados veniais, esses pecados serão apagados nesse momento da comunhão. E Cristo nos dará força para cada vez mais progredirmos e afastemos os pecados de nossa vida e cresçamos no amor a Deus. Veja o que diz a instrução geral do Missal Romano. Convém que o corpo e o sangue de Cristo sejam recebidos pelos fiéis devidamente preparados. Portanto, é preciso que eu esteja devidamente preparado. Não é qualquer pessoa que chega lá e tem o direito de receber a comunhão. É preciso que esteja devidamente preparado.
É preciso que faça um exame de consciência para ver se está em pecado grave ou não. Inclusive, o documento da igreja, Redemptionis Sacramentum, diz que se o padre estiver celebrando a missa para muitos fiéis, um grande número de fiéis, é importante que ele possa alertar os fiéis para que só se aproximem se estiverem devidamente preparados. Veja ainda que para nos aproximarmos da Eucaristia, também é importante que nós obedeçamos ao jejum que nos é prescrito para isso. É preciso que nós estejamos em jejum de alimento pelo tempo de 1 hora antes da comunhão. Então, até 1 hora antes da comunhão, nós não podemos ter comido nenhum alimento, nós podemos ter bebido água ou tomado remédio. Obviamente que isso não se aplica a pessoas doentes, mas isso por quê? Porque nós estamos ali nos preparando inteiramente, em corpo e alma, para receber de maneira respeitosa o corpo de Cristo. Então, quando o sacerdote vai na Santa Missa distribuir a comunhão aos fiéis, o sacerdote, é importante lembrar que o sacerdote é aquele que, de fato, é o responsável por esse momento, por distribuir a comunhão aos fiéis. Os ministros extraordinários da comunhão, na realidade, eles só devem auxiliar o sacerdote na missa se realmente for necessário, porque o sacerdote está na pessoa de Cristo e foi o próprio Cristo que distribuiu o seu corpo e o seu sangue para os apóstolos ali reunidos. Então, normalmente é o sacerdote que deve distribuir a comunhão aos fiéis. Os ministros extraordinários auxiliarão o sacerdote na missa apenas quando for de fato necessário. E aí, o que acontece? Quando o sacerdote vai distribuir a comunhão, ele não vai até nós para distribuir a comunhão. Nós é que vamos ao encontro de Cristo. O sacerdote vai ficar parado em determinado lugar e nós iremos sair do nosso conforto, iremos sair do nosso lugar para ir ao encontro de Cristo em procissão. Assim como os leprosos, assim como os cegos, assim como os aleijados saíram e foram ao encontro de Cristo, nós também iremos ao encontro de Cristo. E é importante que nessa procissão, onde nós vamos ao encontro do próprio Cristo, que nós já possamos ir com um espírito de oração, que nós já possamos ir rezando Ave Maria ou pedindo que Jesus nos ajude a recebê-lo dignamente. Já vamos conversando com Jesus e preparando o nosso coração para esse grande momento, porque é preciso que nos aproximemos com toda a reverência que é devida a Deus. O sacerdote, então, ele quando nos vai nos dar o corpo e o sangue de Cristo, ele falará corpo de Cristo ou corpo e sangue de Cristo, nós responderemos amém antes de comungar. Mas veja, quando nós nos aproximamos para receber a comunhão, existem regras para isso. Veja, nós, fiéis, comungantes, nós podemos receber Jesus de joelhos ou de pé. É uma opção do fiel. O fiel é que tem o direito de escolher se vai receber Jesus de joelho ou de pé. Já presenciei alguns sacerdotes impedindo os fiéis de receber a comunhão de joelho. Eu, inclusive, certa vez, em outra paróquia que frequentava, fui proibida de receber, no momento que eu estava recebendo, Jesus de joelhos. Receber a comunhão de joelhos. E isso é terminantemente proibido. Isso é uma atitude gravíssima do sacerdote e que deve ser denunciada ao bispo, porque é um direito do fiel receber Jesus de joelho ou de pé. E receber de joelho é uma forma de você, de fato, reverenciar a Cristo que está diante de você, porque todo joelho se dobre diante de Deus, todo joelho se dobre diante do nome de Jesus. Então, ali você se ajoelha para receber Jesus. Se você não quiser se ajoelhar, você pode receber Jesus de pé, mas é preciso que você faça uma reverência antes de comungar, para que você demonstre com seu gesto corporal, concretamente, a honra que você presta à presença, a Cristo que ali está presente. Então, os gestos corporais, eles são extremamente importantes, porque nós somos corpo e alma, e o nosso corpo e a nossa alma deverão estar unidos em reverência diante de Cristo que nós comungaremos. Depois que, então, se ajoelha ou se faz a reverência para receber Jesus de pé, o sacerdote, então, irá dizer corpo de Cristo ou corpo e sangue de Cristo, e nós, falaremos amém, e nós receberemos Jesus de 2 modos. Ou receberemos Jesus na boca, ou receberemos Jesus na mão. Receber na boca é a forma mais tradicional, é uma forma muito respeitosa, e uma forma de prestar uma grande honra a Deus que nós recebemos, porque nós não pegamos Ele com nossas mãos que não são ungidas, que não são sacerdotais. Então, nós recebemos Jesus diretamente na boca. Mas é possível que a igreja permite que os fiéis também recebam Jesus na mão. Na realidade, a comunhão na boca é a comunhão normal.
A comunhão na mão foi uma permissão que a igreja concedeu, porque estava havendo muita desobediência na região, não lembro se foi na Inglaterra, enfim. E aí o Papa, na época, ele permitiu, então, que houvesse a comunhão na mão, desde que se obedecesse algumas regrinhas. E daí, enfim, é uma opção do fiel receber na boca ou na mão. Mas, mais uma vez, é importante destacar que é um direito do fiel escolher. O fiel nunca pode ser impedido de receber Jesus na boca, por nenhuma hipótese. Pelo contrário, ele pode ser proibido de receber na mão, caso haja um perigo de profanação à presença de Jesus, porque receber Jesus na mão é mais perigoso. Primeiro porque podem ficar partículas minúsculas na sua mão e você não vê, e como diz São Cirilo, cada grãozinho da Eucaristia é ouro em pó, é Cristo inteiro. Então, todo cuidado é pouco. E também há um grande perigo de se roubar as espécies eucarísticas, pessoas que às vezes pegam a Eucaristia para fazer missas negras ou rituais satânicos, então há esse grande perigo também dessa profanação. Então, a comunhão na mão é a mais adequada, inclusive é importante que se disponibilize uma bandeja, que se chama bandeja de comunhão, enfim, um objeto litúrgico para aparar, caso a comunhão, para que a comunhão não se perca nenhuma fração da hóstia. E caso o fiel decida receber Jesus na mão, que é o seu direito também, São Cirilo, ele dava uma instrução. Primeiro, a instrução dele seria assim, que você não pega Jesus como se fosse uma pinça no ar. O sacerdote lhe apresentou Jesus e você não pega Jesus assim e leva à boca. Você coloca a sua mão esquerda em cima, a sua mão direita embaixo. E São Cirilo dizia que essa posição, ela lembra um berço e lembra uma cruz, porque é do nascimento à morte. Então você vai receber Jesus assim, como um mendigo que recebe um alimento celeste. E aí a hóstia é depositada na sua mão. E aí com a mão de baixo você pega e leva à boca. E é preciso que se comungue na frente do ministro. Não é possível sair pela igreja andando com a Eucaristia e comungando. É preciso que se comungue na frente do ministro. E logo depois, o fiel que comungou na mão vai olhar para a sua mão, verificar se não ficou nenhum grãozinho e colocar na boca. Porque, como diz São Cirilo, cada grãozinho é ouro em pó, é Cristo inteiro. Então, essas são algumas regras, algumas informações importantes sobre o momento da comunhão. No vídeo que vem, nós vamos falar sobre o momento da ação de graças, que é muito importante, e sobre os ritos finais da Santa Missa. Será o nosso último vídeo. Espero que tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E Deus abençoe.